Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do videocast Pódio. Sou o professor Bruno, sou coordenador dos cursos de Educação Física aqui da FAM e esse videocast é uma produção dos cursos de Educação Física em conjunto com o Moinho Criativo, que é a agência experimental de comunicação aqui da FAM. Nesse episódio, teremos novamente a professora Tabata conosco. A professora Tabata, ela vai falar sobre a atuação do profissional de educação física, além da teoria, né? A importância de viver um estilo de vida ativo, o que ensinamos na prática. Professora, muito obrigado. Pode se apresentar, por favor, o porquê que você vai falar sobre esse videocast. Bruno, obrigado novamente pelo convite. Então, eu sou a professora Tabata, né? Participei do último episódio e nesse episódio acho que até faz mais sentido a questão da apresentação. Então, além de docente, né, aqui do curso de Educação Física da modalidade EAD da FAM, eu sou policial militar, sou atleta amadora de triatlon, esporte de endurance, né? Corrida. E também iniciei agora o meu doutorado, que também vai falar um pouco sobre essa questão de esporte de endurance. Muito bem. E pensando já no título do nosso videocast, por que é importante para um profissional de educação física viver o que ele prega? Por que é importante ele treinar, além de falar sobre treinar, ter um estilo de vida ativo? Por que isso acaba sendo determinante na nossa prática? Eu acredito que primeiro, a gente não pode só viver de discurso, né? A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente fala. Então, acho que a coerência, ela vem em primeiro lugar. E eu trago das minhas raízes militares uma frase que a gente utiliza muito, que é que o exemplo arrasta. Então, quando a gente vai lá e fala com o nosso aluno, quando a gente está dando uma aula da questão de conscientização da atividade física, da importância da atividade física, como que o aluno vai acreditar no meu discurso, no que eu estou falando para ele, no que eu estou vendendo para ele, se eu não faço isso na minha vida? Então, é por isso que eu costumo sempre compartilhar a questão da minha rotina, eu sempre falo para os alunos, converso com eles sobre isso, porque é importante não só para mim, para você como docente, mas eles também, quando se formarem, quando eles forem atuar nas diversas áreas que a educação física permite, sempre deixar claro para o aluno, falar assim, eu estou te ensinando, eu estou te ajudando, e eu estou fazendo isso porque eu acredito nesse discurso, eu acredito nisso. Eu sigo o que eu estou falando. E não há convencimento maior do que o exemplo. Sai um pouco da fala. Exatamente. Né? Vira algo aplicado. É uma outra frase, né, que eu gosto bastante, que as ações confirmem as palavras. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente fala. Nada daquele faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, faço o que eu digo e é porque eu faço. Você falou que é triatleta. Você poderia explicar para quem não tem familiaridade como que é a estrutura de uma prova dessa? Então, o triatlon, ele é a junção de 3 modalidades, né? Inicia aí pela prática da natação, e aí o triatlon ele tem algumas distâncias, né? Depois vem a parte do ciclismo e, por último, a parte da corrida. Então, quando a gente vai falar de triatlon, a gente tem agora, né, veio a questão do triatlon super sprint, né? Que é para as pessoas que estão iniciando, porque o triatlon, ele teve um boom muito grande, né, nos últimos anos. Então, as pessoas começam com distâncias mais curtas, então com 400 metros de natação, 10 quilômetros de bike, 2,5 de corrida. E aí, assim como nos outros esportes, a evolução ela vira óbvia, né? Porque você sempre vai querer se desafiar quando a gente fala de esporte. E aí a gente entra no triatlo sprint, que são 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike e 5 quilômetros de corrida. Depois disso, a gente vai para a distância olímpica, né? Que a gente tem hoje nomes brasileiros no cenário olímpico, que já vem uma distância maior, então 1.500 metros de natação, 40 de bike e 10 de corrida. E aí depois a gente entra nos triatlos longos, né? Que tem algumas marcas que promovem essas competições, como por exemplo o Blue Series, o Ironman, né? Que é o que a gente mais conhece. Então a gente tem a média distância, que aí se trata de 1.900 metros de natação, 90 de bike e uma meia maratona no final. E por último, o Ironman completo ou de outra marca,
que são 3.800 de natação, 180 quilômetros de bicicleta e nada mais que uma maratona no final. Então, a gente tem para todos os gostos, todos os tipos de desempenho, e é uma modalidade, assim, que tem crescido muito. Sim. E a prova que você executou agora foi a do Ironman? Isso, eu fiz um meio Ironman há 2 semanas, o meio Ironman de Curitiba, que foi a primeira edição na cidade, né? E pensando numa rotina que você precisa ser uma atleta de natação, bicicleta e corrida, como que você consegue equilibrar isso com as outras coisas que você falou na apresentação? Você é docente aqui na FAM, você atua como policial, você está fazendo doutorado. Como que, até pensando em alguém que vai prescrever treino para outras pessoas, né? Porque esse videocast ele serve também para os nossos estudantes saberem como intervir, né? Como que é possível estruturar isso numa rotina que ela já é corrida só por natureza? Então, eu vou falar por mim, né? Com tantas atribuições, eu acho que tem 2 palavras que elas conseguem resumir bem. Então, eu acho que é planejamento e prioridade. Então, por exemplo, a minha rotina ela é completamente planejada. Como eu tenho muita coisa para fazer num dia só, eu já tenho que sair de casa sabendo a ordem das coisas que eu vou fazer, qual horário eu vou fazer o quê e as minhas prioridades. Então, embora eu adore a questão do esporte, eu tenho as minhas obrigações, minhas atribuições profissionais. Então, eu tenho meu trabalho na Polícia Militar, tenho meu trabalho como docente, mas a questão do planejamento faz com que eu não deixe o esporte para trás. Então, na minha rotina, eu tenho pelo menos 2 treinos por dia. Então, eu me organizo para conseguir fazer os meus treinos no meu horário de folga, conseguir entregar um serviço profissional de excelência e conseguir ainda fazer a minha especialização, né? O meu doutorado. E também a questão do esporte. Então, eu acredito que o planejamento é a palavra-chave para você conseguir fazer tudo. Então, você acredita que o fator principal para você não negligenciar é colocar um peso nas suas práticas de treinamento equivalentes às suas práticas de trabalho? Você não deixa, não perde uma sessão de treino porque você está montando uma aula, por exemplo. Eu costumo levar como algo sério. Uhum. Então, por exemplo, assim, eu tenho meu horário de trabalho e eu tenho que dar uma aula. Eu não vou negligenciar minha parte profissional. Isso é claro, porque eu só posso praticar o esporte a partir do momento que eu tenho o meu trabalho. Então, eu encaro os meus treinos como um horário de trabalho. Então, a minha rotina, eu acordo 4 horas da manhã. Então, eu vou fielmente acordar 4 horas da manhã, que eu sei que é o horário que eu consigo acordar para fazer o meu primeiro treino, para chegar no meu serviço no horário. E aí, depois do meu serviço, quando eu não tenho aula, eu tenho outra sessão de treino. Se eu tenho aula, eu vou, ministro a aula. E aí, as academias 24 horas salvam a nossa vida, porque eu consigo fazer o meu treino depois do horário de aula. Então, eu acho que encarar como algo sério faz com que você consiga colocar em prática. Senão, você vai falar assim, da questão da prioridade, né? Qual que é a minha prioridade? É o meu trabalho. Então se hoje eu não conseguir treinar, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu vou fazer o meu trabalho e vou me planejar para conseguir fazer todo o resto. Uma academia 24 horas. Uma academia 24 horas e também acordar às 4 da manhã. E tentando fazer uma abordagem mais translacional, né? Aplicar o que você tem numa prova de Ironman para o dia a dia de uma professora. Como que é possível aplicar para a prática de um profissional de educação física os desafios que você tem numa prova de Ironman, por exemplo? Como que isso consegue ser repassado para o seu momento de docente? Eu acho importante essa questão dessa pergunta, porque quando a gente fala de esporte, o esporte não é ele por si só. Se ele não servir para te ajudar nas outras partes da sua vida, então eu acho que você está praticando o esporte de forma equivocada. Então, a gente sempre tem que tirar uma lição do esporte. E quando eu comecei a praticar esportes de endurance, né? Então, eu comecei pelas maratonas e agora fiz a distância do meio Ironman, você aprende muito sobre resistência. E não só resistência física. Porque muitas vezes o seu corpo ele consegue continuar. Você está treinado para aquilo. Mas muitas vezes a sua
resistência, sua resiliência mental que faz com que você pare de fazer as coisas. E aí eu acho que a gente puxa muito para a questão da vida e também para a questão profissional. Então, a resistência e a resiliência são características que eu acredito que um professor, ele, por ser professor, ele naturalmente vai ter que desenvolver. Porque a gente está lidando, principalmente no ensino superior, a gente está formando pessoas que vão ensinar pessoas, independente da área que elas estejam. Então, por exemplo, a educação física vai ensinar pessoas ao treinamento, vai trabalhar com saúde e assim os outros cursos. Então, essas duas características do esporte de resistência, de uma prova longa, que eu sempre trago para a minha vida. E não só para o trabalho, para a minha vida pessoal também. Porque, novamente, o nosso corpo, muitas vezes, ele aguenta. Porque o corpo, ele é treinado. Mas a gente tem que encarar a nossa mente como um músculo. A nossa constância, a nossa disciplina, ela é treinada todos os dias. Ninguém nasce disciplinado. Você treina isso. Então, eu costumo levar isso do esporte para minha vida profissional e para minha vida pessoal. E pensando nos conhecimentos de fisiologia, né? Queria que você falasse primeiro para um estudante de primeiro semestre que ele não vai saber o que é fisiologia, né? Como que essa prática ela consegue favorecer explicações sobre as funções do organismo humano, né? A gente costuma falar bastante na área da educação física, né, que o corpo é o nosso laboratório. E quando o seu corpo é o seu laboratório experimental, é muito legal, porque se eu vou falar sobre fadiga, sobre algum processo fisiológico de utilização de substrato energético, quando eu já passei por isso, fica muito mais fácil eu, primeiramente, conseguir explicar. E também conseguir entender. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, uma prova longa, eu tenho que fazer a minha reposição nutricional durante a prova. Por que eu estou tomando gel de carboidrato? Aí vai da questão do substrato energético que eu utilizo nessas provas mais longas. Eu vou fazer uma prova mais curta. Eu preciso, igual um tanque de um carro, né? Eu preciso encher o meu tanque de combustível? Não preciso. Então, o corpo como um laboratório experimental, além de você conseguir ensinar melhor, você consegue entender aquilo que você está falando. Porque os livros, né, a ciência, ela traz algo sempre muito didático. Então, eu costumo sempre falar nas minhas aulas, quando a gente está falando aí de anatomia, de fisiologia. Didaticamente, a gente separa os sistemas para estudar. Mas eles acontecem de forma simultânea. Sim. Então, viver isso, por exemplo, chegar numa prova onde você chega numa fadiga extrema, onde você precisa da suplementação nutricional, você consegue entender o porquê que aquele livro, o porquê que aquele artigo, o porquê que aquela literatura falou aquilo. Eu falei assim, nossa, realmente é verdade, eu não ingeri lá o meu gel de carboidrato, eu quebrei na prova. Quebrar, perder o ritmo, né? Ou até mesmo parar a prova no meio. Puxa, se eu tivesse feito direito, eu não teria passado por isso. Nos meus treinamentos eu me condicionei a fazer um ritmo de prova, que envolve um processo fisiológico. Então, se eu estou num ritmo de prova mais leve, mesmo que ele seja mais longo, eu estou utilizando um tipo de substrato energético. Se eu estou fazendo uma prova com um ritmo imposto mais significativo para o corpo, eu vou fazer uma reposição aí mais acelerada de carboidrato. Então, é muito legal quando você consegue perceber isso em você. E quando você tem, por exemplo, vamos supor que você tem planejado para correr 10 quilômetros em um determinado dia, né? E por N motivos, isso saiu do planejado. Como que você faz o manejo disso, pensando numa periodização que você precisa ter esses 10K necessariamente percorridos nessa data para você estar no nível que você precisa durante a prova? O imprevisto, ele acontece, não tem jeito, né? Por mais planejamento que você tenha, tem dias que sai tudo do planejamento, não tem jeito. E nós, como profissionais de educação física, né, quando a gente vai falar de periodização, e igual você falou, eu tenho que fazer esses 10K para alcançar o meu volume semanal, eu sempre
e principalmente com tantas modalidades que a gente treina no triatlo. Então, por exemplo, eu treino corrida, eu treino natação, eu treino bike, eu treino as transições, então tenho treinos de bike seguido de corrida, eu ainda tenho que trabalhar a questão do fortalecimento. Então, o planejamento inicial, ele já distribui todas essas cargas nos microciclos, nos meso e no macrociclo. Mas quando a gente tem que fazer aí a questão do remanejamento, né, desse volume, fica um pouco mais complicado quando a gente fala de triatlon, porque se eu não corri hoje, eu vou ter que correr esses 10K, mas amanhã eu já tenho bike e natação. Então, talvez eu não consiga encaixar esse treino nesse dia. Aí a gente vai para prioridade. Qual que é a minha prioridade nesse ciclo? Então, no meu próximo ciclo de meio Ironman, eu vi na minha prova, eu tenho que melhorar a minha bike, então eu vou priorizar meu treino de bike. Se eu perdi a corrida, talvez ela não vai impactar tanto na minha performance. Mas o treino de bike vai. Então, eu priorizo. Eu perdi um treino de bike, eu vou substituir o treino de corrida. Ou o meu foco é a natação. Então, eu vou priorizar o meu treino de natação. Então, eu vou aí mais na questão da prioridade. Quando o planejamento, ele sai um pouco do que a gente imaginou no começo. E a questão da frustração, de não conseguir concluir as metas estabelecidas para o seu rendimento melhorar na prova. Como que isso é aplicado na prática? Como que isso é mobilizado? E pensando até a gente tem alunos atletas também, né? A gente tem muito aluno que ele entrou na instituição porque ele já atua em rendimento, né? Ele pensa em virar treinador futuramente, né? Ele já faz essa formação. Como lidar com essa questão? Acho que a frustração é uma coisa muito delicada, né? Porque cada pessoa vai reagir a uma situação de um jeito. E lidar com frustração, eu acredito que não é fácil para ninguém. Algumas pessoas, claro, lidam melhor. Mas quando a gente está falando da questão do esporte, e o esporte ele envolve o quesito competitividade, a frustração ela fica um pouco mais latente. Embora, às vezes, essa competição não seja nem com outra pessoa, seja a competição consigo mesmo. Então, igual eu falei, eu fiz uma prova e eu estou planejando fazer essa mesma distância depois, então eu vou trabalhar naquilo que eu tive mais dificuldade. E quando a gente não alcança o nosso objetivo, realmente, eu acredito viver a frustração, ela é importante, né? Sempre, em qualquer parte da vida, não só do esporte. Então, eu me frustrei no meu serviço, eu tenho que viver essa frustração. Me frustrei na minha vida pessoal, eu tenho que viver essa frustração no relacionamento, independente de qual o âmbito da vida seja. Viver a frustração e aceitar aquilo é muito importante, mas a frustração, ela é o primeiro passo do crescimento. Então, a partir da frustração, eu falhei. Assumir que falhou, entender onde falhou e dali caminhar para frente. Às vezes a gente dá 2 passos para trás e 1 para frente. A evolução ela não é linear. Então, vai ter momentos que você vai evoluir mais, vai ter momentos que você vai evoluir menos, vai ter momentos que você não vai evoluir, vai ter momentos que você vai ter que lidar com a frustração de não conseguir. Mas a chave é que a frustração ela é o primeiro passo para a evolução. Tá. Agora eu vou dar um outro exemplo que ele está muito longe do triatlo, né? E eu queria que você pensasse numa possibilidade, pensando numa profissional de educação física que tem que prescrever treinos para pessoas em diferentes situações, né? Você tem uma rotina super atribulada, né? E se prepara para um triatlo com provas de natação, corrida, bicicleta, que você tem que encaixar a sua rotina, né? Mas a gente tem a realidade de muitos alunos que eles trabalham o dia inteiro, eles vêm para a faculdade no período noturno e eles gostariam de fazer um treinamento físico, encaixar isso na sua rotina, mas ficar muito inviável em algumas características, né? Porque tem aluno que ele pega 2 horas de transporte público para vir para cá e tem uma outra rotina. Como que você acha que seria possível fazer com que esse aluno ele se tornasse fisicamente ativo? Aí a gente não está pensando no triatlo, a gente está pensando em alguém que precisa se movimentar, né? Dentro de uma rotina que ela é pesada, né? Mas é uma outra característica de vida, outro momento de vida. Acho que essa última sua colocação é importante, é o momento, né? Porque quando a gente fala de alguém que está construindo algo, né? Ainda fazendo uma formação e trabalhando, a gente
sabe que a gente não pode só contabilizar as horas que a pessoa está trabalhando ou que ela está estudando, né? Sim. A gente lida com o deslocamento, e isso tudo a gente tem que levar em consideração. Primeira coisa que eu falo para todo mundo, independente de idade, de qualquer coisa, a mudança dos pequenos hábitos vão dando gatilhos para você mudar o restante. Então, por exemplo, tem muita gente que tem essa vida corrida e vai chegar na faculdade. Aí ela vai... a sala dela é no primeiro andar. Mas ela vai pegar a fila de 20 minutos para subir pelo elevador. Então, suba pela escada. Sempre quando você tiver a possibilidade de fazer as coisas sem pegar o seu carrinho lá da garagem, você conseguir fazer esse deslocamento a pé, faça. E essas mudanças que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, e aí todo mundo consegue, não tem como você falar assim, eu não consigo. Você consegue, não tem jeito. Agora, se a gente for falar da questão, eu quero ser fisicamente ativo, mas eu tenho uma rotina atribulada. Eu acho que a gente também tem que falar um pouco sobre a questão da prioridade. Quando a gente está falando de treinamento, a gente não está falando sobre estética. Não, pelo menos, de imediato. A gente está falando de saúde. Sim. Então, se você não tiver tempo hoje para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Isso é uma relação de causa e efeito, não tem como. Então, em que pese, às vezes, você não tenha 40 minutos para ficar numa academia ou que você não tenha nem a condição de ir para uma academia, a gente sabe a questão hoje de treinos adaptados, treinos com tempo reduzido e com um efeito fisiológico que se equipare aí a um treino mais longo durante o repouso. Então, eu acredito que mudar alguns hábitos do seu dia, mas também sim dar uma reboladinha aí para conseguir colocar um treinamento que seja um treinamento de 20 minutos no seu dia. Mas pensando na saúde, não é uma perda de tempo. Você está investindo em você. Você está adequando as possibilidades reais para o que é possível nesse momento. Exatamente. Né? E está cuidando da sua saúde. Às vezes você não tem lá 24, 27 horas semanais, né, para fazer um treino. Por exemplo, na penúltima semana antes da minha prova, eu cheguei a treinar 17 horas numa semana. E eu também meu trabalho é das 8 às 18, né? Então, por isso que eu acordo 4 da manhã, muitas vezes vou dormir tarde, porque eu coloquei isso como prioridade na minha vida. E a pessoa que ainda assim não consegue realmente encaixar, tem que sim tentar fazer caber na sua realidade. Então, se a sua realidade é um treino de 20 minutos, ok, faça um treino de 20 minutos. E a gente viu também, né, salvo engano, ano passado, ano retrasado, que saiu a questão da Organização Mundial da Saúde, que considera o indivíduo fisicamente ativo. E aí eu lembro que quando foi publicado isso, foi um alvoroço, né? Porque antes dividia-se 30 minutos diários para 150 semanais. E aí saiu... Eu lembro até a manchete da primeira notícia que eu vi, fala que os atletas de finais de semana também são válidos. Sim, sim. Quando saiu essa manchete, eu lembro que eu falei assim, caramba, né? Que legal que o pessoal adaptou essa questão de eu não preciso distribuir igualmente durante a semana. Às vezes, durante a semana eu não consigo, mas eu consigo fazer um treinamento maior num sábado e no domingo. Por que não? E aí, eu acho que, assim... algum dia você vai conseguir fazer um treinamento maior, algum dia você vai fazer um treino menor. Então, eu acredito que, atualmente, a atividade física ela não está distante da vida de ninguém. A questão que você tinha até falado das academias de 24 horas é uma coisa que viabilizou bastante também, né? A gente tem questões de mobilidade urbana que talvez prejudique, Sim. Né? Tem algumas regiões que é muito complicado de você dar uma caminhada durante a rua. Né? Questão de segurança pública também. Questão de segurança pública, né? Você sabe bem. Mas e tem outras possibilidades. Existe o treino. Né? Treino adaptado na própria casa. Isso. Também, né? Tem algumas formas disso. Se a gente fosse fazer uma outra associação, né? De um triatlo, da preparação de um triatlo, de uma prova de triatlo, né? Você falou nos bastidores que você tem uma equipe de suporte, né? Isso. Que eles te auxiliam na prova. Pensando numa rotina de um aluno, né?
em que momento você acha que esse aluno ele teria uma maior dificuldade que se assemelharia a uma prova de triatlo? Olha, Que ele precisaria desse suporte? se eu for o aluno da graduação, eu ia compará-lo com a natação na prova de triatlo. Por quê? Vou me justificar. Quando você vai falar com a maior parte dos triatletas amadores, que fazem realmente porque gostam, não são profissionais, né? A maioria relata a sua dificuldade na natação. E aí, na natação, que você precisa um pouco mais desse suporte, né? Porque é uma parte da prova que você tá num meio que não é o seu habitat natural, né? A gente não somos seres aquáticos. Então, as pessoas acabam tendo um pouco mais de dificuldade. E eu acho que o período da graduação é esse período que a gente precisa ter um pouco mais de suporte. Primeiro porque a gente está formando profissionais que vão atuar diretamente com pessoas. E cada ser humano é um ser humano, nós não somos... Em que pese o nosso corpo funcione como uma máquina perfeita, não somos máquinas. E quando a gente está formando um profissional nesse período da graduação, eu acho que precisa de um suporte bem grande. E aí que entra o nosso papel, né? E tem que gostar bastante quando a gente vai falar dessa área docente, porque não adianta eu jogar um monte de conteúdo também para o aluno, pensando assim, eu estou fazendo a minha parte, quando a gente está falando da docência. Eu estou fazendo a minha parte e eu pretendo que aquela pessoa entenda o que eu estou falando e consiga retransmitir o que eu estou passando para ele. Então, eu acredito que a vida do graduando é a parte da natação, do triatlo, que você precisa de mais ajuda. Legal. Estamos finalizando o nosso quarto episódio, segundo com a sua participação. Se tivesse um conselho final para dar para os nossos alunos, considerações finais? O esporte muda vidas, né? Isso não é segredo para ninguém. E não muda só as vidas que estão em situações vulneráveis, né? Não, a gente não precisa de um extremo para ter uma mudança de vida. O esporte mudou a minha vida. Quando eu era criança, sempre cresci no meio de esporte. Não sou de uma família de atletas, sou a única que pratica esporte dessa forma. Vim para a área da educação física, igual você falou, porque praticava esporte. E hoje, devido ao esporte, eu estou onde eu estou. Porque o esporte, ele te dá muito mais do que a questão da saúde também e da estética. Ele cria em você uma disciplina que você consegue transmitir para todas as áreas. Então, se você é uma pessoa, principalmente os alunos de educação física, mas aí também serve para todos, que busca essa questão, eu preciso melhorar minha disciplina, eu tenho que ser uma pessoa mais, às vezes até mais dedicada, né? Porque a procrastinação hoje, ela acredito que é um grande problema. Pratique uma atividade física, e aí quando a gente fala de atividade física, a gente tem N atividades físicas, não precisa ser o triatlo, não precisa ser a corrida, pode ser um fit dance, pode ser qualquer coisa que te agrade, que te deixe feliz. Mas criar essa consciência, né? O que eu preciso fazer? Às vezes a gente não quer fazer, mas as coisas precisam ser feitas. E entender que não é sempre o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. É entender o além disso. Eu estou fazendo hoje, minha motivação tá péssima. Eu vou pela disciplina. Eu vou porque eu entendo que eu preciso disso. E aí, pros futuros profissionais de educação física, entender que vocês são o espelho daquilo que vocês estão falando. Então, nós somos uma profissão que a gente acaba vendendo o que a gente prega. Então, sejam profissionais de educação física que ajam de acordo com aquilo que você está passando para o seu aluno. Qual é o seu Instagram, professora, para caso alguns dos nossos alunos queiram te acompanhar a sua rotina de treinos? De treino, olha, e os stories começam cedo, né? 4 da manhã já tô de pé. Chaves Tabata _ Chaves com CH, S no final, e Tabata com TH também, que sempre tem que ter uma moda, né? E termina com underline. Eu compartilho aí as minhas 4 áreas, de atleta, de policial, de professora e de aluna também. Agora, futura doutora. Ai, se Deus quiser. O Instagram do curso de Educação Física da FAM, ele é educacão_FAM.
Nosso canal do Videocast é Videocast Pódio. Gostaria de agradecer novamente a parceria com a agência Comunhão Criativa, que é a agência experimental de comunicação da FAM. E nós nos vemos no próximo episódio. Até mais.